Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar de logística, vamos falar da falta de armazéns para grãos. Você vai ver que a situação da Ucrânia em relação à exportação de grãos se complica a cada dia que passa. Vou conversar com Rodrigo Cristofoletti Bernardi. Ele é agrônomo especialista de produto da Lindsay e nós vamos falar de manejo de irrigação integrado ao equipamento. Vamos falar também da China, que comprou mais do Brasil. E você vai ver que o governo japonês mudou o rumo da conversa em relação à compra de carne de aves do Brasil. E vou mostrar também que as exportações americanas de soja tiveram um resultado bom no mês de julho. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de logística. Vamos falar da falta de armazéns para grãos. Você vai ver que tem muito milho no mercado e faltam armazéns para guardar o cereal. Enquanto a colheita de milho acontece, os produtores brasileiros enfrentam um desafio imaginado no início da temporada, a falta de espaço nos silos para armazenamento do grão. Segundo o último boletim de progresso da safra da Conab, os estados do Mato Grosso, Goiás e também do Pará têm sofrido com essa questão. O cenário desafia os produtores a buscarem soluções para o armazenamento enquanto tentam manter o ritmo da colheita e a produtividade da safra. No Mato Grosso, principal estado produtor, a colheita está progredindo de maneira satisfatória. Contudo, as produtividades excepcionais têm levado às interrupções pontuais na colheita devido à insuficiência de espaço nos armazéns. Em Goiás, a situação é semelhante. A falta de espaço para armazenar a safra tem causado atraso na colheita em relação à safra passada. Lá no Pará, a limitação no armazenamento também restringiu o avanço da colheita, apesar da redução das precipitações. No Paraná, a colheita foi interrompida devido a chuvas intensas em diversas regiões e fortes ventos causaram o tombamento de lavouras em algumas áreas do estado. Em comparação com a safra passada, a colheita do milho safrinha tem mostrado progresso em quase todos os estados. Considerando todos os 9 estados, a porcentagem de colheita aumentou para basicamente quase 40% na semana anterior, para quase 50%, mostrando uma evolução significativa, ainda que abaixo da média de 59,6% da safra passada. E agora vamos falar sobre a situação da Ucrânia em relação à exportação de grãos. Os ataques aéreos russos às instalações de grãos ucranianas no Rio Danúbio, agora nesta semana e também na semana passada, ameaçam uma rota fluvial vital para as exportações de Kiev, enquanto Moscou tenta apertar o laço em torno de um setor-chave da economia depois de dias de abandonar o acordo marítimo do Mar Negro. Na semana passada, os ataques aéreos causaram dezenas de milhões de dólares em danos ao setor de grãos na região de Odessa. E os ataques da última semana à infraestrutura ao longo do Rio Danúbio trouxeram de volta memórias do impasse nas exportações que seguiram a invasão da Rússia em fevereiro do ano passado. Sem o Danúbio, a exportação e a situação torna-se crítica. Fazer isso apenas com rotas terrestres é uma quantia muito pequena e estaria aí voltando ao início da invasão em grande escala. Pelo menos é o que aponta o vice-chefe do Conselho Agrário da Ucrânia. Não existe, não tem outra maneira de trabalhar. Se o Mar Negro estiver fechado, o Rio Danúbio é uma das principais rotas que a Ucrânia precisa usar. O corredor do Rio Danúbio cresceu em importância para Kiev desde o fim do acordo de grãos
que a Rússia abandonou na semana passada. A rota poderia exportar cerca de 2,5 milhões de toneladas de grãos e oleaginosas por mês antes dos ataques. As rotas de exportação rodoviária e ferroviária só seriam capazes de lidar com até 2 milhões de toneladas de produtos por mês. Isso não é suficiente para cobrir o potencial de exportação da Ucrânia. A Ucrânia espera colher 44 milhões de toneladas de grãos neste ano, abaixo do recorde de 86 milhões de toneladas em 2021, antes da invasão. A Ucrânia, tradicionalmente, ela exporta a maior parte dos grãos que colhe. E agora você vai ver que a China comprou mais do Brasil. A China talvez venha comprar um volume muito maior da soja brasileira entre setembro e dezembro, diante da expectativa de uma safra menor nos Estados Unidos, a partir de problemas climáticos que estariam ocorrendo agora neste último país. O Brasil ainda tem muito grão para embarcar. A soja brasileira ainda continua competitiva. Para embarque em outubro, a mesma está sendo ofertada a $576 a tonelada, incluindo custo e frete, para a China, enquanto os carregamentos dos Estados Unidos estão sendo cotados acima de $580 por tonelada. Normalmente, os compradores estão dispostos a pagar prêmios de $12 a $15 a tonelada pelos grãos brasileiros, que têm maior teor de proteína em comparação com a oleaginosa americana. A Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas dos Estados Unidos informou que o esmagamento de soja naquele país, em junho, ficou em 4,4 milhões de toneladas. Esse volume ficou abaixo das expectativas de mercado, que eram na faixa aí de 4,6 milhões de toneladas. Em relação a maio, o total também é menor, já que foram processadas 4,8 milhões de toneladas. E naquele mês, mesmo assim, o esmagamento deste mês de junho foi maior em 0,2% ao registrado em junho do ano passado. E no Brasil, com o câmbio voltando a cair abaixo dos 4,80 por dólar, em alguns momentos da semana, e prêmios negativos praticamente nos mesmos níveis das últimas semanas, foi a manutenção de cotações firmes em Chicago que auxiliou na melhoria dos preços internos. E agora você vai ver que o governo japonês ele mudou o rumo da conversa em relação à compra de aves do Brasil. Agora, as restrições japonesas à exportação de carne de frango e ovos se aplicarão apenas aos municípios onde forem detectados focos de gripe aviária, em vez de abranger o estado inteiro. Essa informação é do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. O ministro brasileiro se reuniu com ministros da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão, em Tóquio, para discutir o protocolo de influenza aviária de alta patogenicidade referente às exportações de produtos para aquele país. O Brasil mantém o status de livre da doença em granjas comerciais, seguindo o protocolo da Organização Mundial de Saúde Animal. No entanto, após a detecção de focos em aves de subsistência nos estados do Espírito Santo e Santa Catarina, o Japão optou por suspender temporariamente as importações dos produtos dessas regiões, de acordo com o protocolo japonês. Durante esta missão, as negociações foram discutidas com diplomacia e também com técnicos, chegando a um acordo para que essa restrição seja aplicada apenas em nível municipal. Segundo o ministro brasileiro, a suspensão entra em vigor até o cumprimento do protocolo sanitário, momento em que o mercado poderá ser reaberto. A influenza aviária é uma doença de ocorrência global, com ciclos pandêmicos ao longo dos anos, acarretando graves consequências ao comércio internacional de produtos avícolas. No Brasil,
O Brasil é líder nas exportações de frango para o mundo, responsável por 35% do mercado global entre janeiro e junho deste ano. O país exportou um total de 2,6 milhões de toneladas, sendo 219 mil toneladas destinadas ao Japão. E agora você vai ver que as exportações americanas de soja teve um resultado bom no mês de julho. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, anunciou que as exportações de soja da safra 22-23 tiveram um bom desempenho, um desempenho até expressivo na semana que foi encerrada dia 20 de julho. Neste período, os exportadores dos Estados Unidos venderam um total de 198.500 toneladas de soja, apresentando aí um aumento significativo em comparação com a semana anterior e um impressionante crescimento de 73% em relação à média de 4 semanas anteriores. Os principais compradores da soja nessa semana foram os Países Baixos e também a Alemanha, adquirindo 110 mil toneladas para os Países Baixos e 106 mil toneladas para a Alemanha. A China também mostrou forte demanda, comprando 43,3 mil toneladas, seguidas aí pela Indonésia com 40.500 toneladas e o México com 22.500 toneladas. No entanto, alguns cancelamentos também foram registrados por destinos não revelados, de 112 mil toneladas, e o Egito, 63 mil toneladas. E agora você vai ver que a venda futura de soja lá dos Estados Unidos já começou. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos registrou para o ano safra 23-24, totalizando aí 544 mil toneladas, com a China liderando as compras, adquirindo 275 mil toneladas. O México comprou 70,3 mil toneladas, o Egito adquiriu 63 mil e, por fim, Bangladesh comprou 560 mil toneladas. E depois do intervalo, eu vou conversar com Rodrigo Cristofoletti Bernardi, ele é agrônomo especialista em produto da Lindsay, e nós vamos falar sobre manejo de irrigação. É um minutinho só, nós voltamos já. E direto da ilha de edição do JMD, porque aqui também acontece muito, tudo sobre notícias. Essa aqui é a ilha do Grande Denner. E você vai ver no JMD desta quinta-feira. A volta às aulas na rede municipal de Goiânia nesta quinta-feira. Com isso, mais de 110 mil alunos matriculados nas escolas e unidades de educação infantil começam o segundo semestre, que terá 89 dias. Comigo, com a Finroll de toda a equipe. 11h45. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Quer concorrer a mais de R$1,5 milhão de reais em vales poupança? Com o Sicoob Cap Mais você pode. A cada integralização de R$100, você fortalece a sua cooperativa e recebe um número da sorte para concorrer a 240 sorteios de vales poupança. Toda semana, novas oportunidades de ganhar. Quanto mais números da sorte, maior a sua chance. Participe! Mais informações em sicobcapmais.com.br. Sicoob Cap Mais. Mais prêmios, mais vantagens, mais cooperativismo. Quer instalar ou trabalhar no setor de energia solar? Participe do Fórum GD, nos dias 9 e 10 de agosto, no Centro de Convenções Goiânia. Acesse agora fórumgdcentroeste.com.br e faça parte desta história.
Só na Xerife Oficial tem kit promoção. Aqui tem promoção, aqui vende barato. Kit 3 polos só R$ 99,00. Kit 2 calças apenas R$ 109,00. É kit mais barato só na Xerife Oficial. Celular 5G é no Fujioka. Variedade, tecnologia e as novidades das maiores marcas. Galaxy A14, 10 de R$ 99,90 sem juros. Galaxy S22 5G 128GB, 10 de R$ 399,90. Fujioka. Sintonize boa música, alegria e informação em diferentes regiões de Goiás. Rede Serra Dourada. 12 emissoras formando a maior rede de rádios do estado, comunicando para mais de 50 municípios. Rede Serra Dourada. É bom ouvir. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Nós estamos de volta e agora vamos falar do crescimento das exportações pelo Corex Paraná. Os terminais do corredor leste de exportação do Porto de Paranaguá, conhecido como Corex, focados no escoamento da soja, eles comemoraram um expressivo crescimento nas exportações durante o primeiro semestre deste ano. De acordo com os operadores, foram movimentados 11 milhões de toneladas de cargas, representando um aumento significativo de 17,8% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram movimentadas 9,4 milhões de toneladas. Essa marca histórica é a maior já registrada em um único semestre em 50 anos de análise. Esse destaque fica para a soja em grãos, cujo volume embarcado teve aí um impressionante crescimento de 22,4% no semestre, passando de 5,3 para 6,5 milhões de toneladas. Esse produto específico foi responsável por 58,7% do total exportado pelo corredor. E nesse período, em seguida, veio o farelo de soja, que alcançou aí a participação de 23,6%, com 2,6 milhões de toneladas movimentadas, seguido pelo milho, 17%, e 1.900.000 toneladas, e também pelo trigo, 30 mil toneladas. No mês de junho, isoladamente, o volume de grãos embarcados foi de 2 milhões de toneladas, registrando um notável aumento de 20,7%, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, quando foram embarcadas 1.700.000 toneladas. E agora eu vou conversar com Rodrigo Cristofoletti Bernardi. Ele é agrônomo, especialista de produto da Lindsay, e nós vamos falar de manejo de irrigação integrado ao equipamento. Rodrigo Cristofoletti Bernardi, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Tá tudo bem? Bom dia, tudo bom? Eu tenho que agradecer aí o convite aí. Não, é um prazer, Rodrigo, a gente falar de um tema tão interessante e com grandes viabilidades de crescimento, principalmente aqui na região centro-oeste e na região também norte do país, no Mato Piba, né? É isso mesmo? É isso mesmo. A fronteira agrícola do Mato Piba, né, que já não é mais fronteira, porque estamos trabalhando muito bem, agora virou fronteira agrícola para irrigação, né? A irrigação vê a área como grande potencial aí a partir de agora. É verdade. Ô Rodrigo, até há bem pouco tempo a gente tinha um problema sério de outorga, problema com energia, enfim. Como é que está essa situação hoje, principalmente aqui na região centro-oeste e lá no Mato Piba? Tá assim? Deu uma melhorada? O que eu vejo que mais está acontecendo é que as empresas estão se adaptando para melhorar isso aí, né? A parte da energia ainda é um grande problema para irrigação, a gente depende dela, então as empresas vêm trazendo soluções para que isso não seja mais a dificuldade no projeto. Então a gente tem projetos que podem ser usados no painel solar, geradores, fazer a conciliação entre os dois,
ou até mesmo utilizar a energia só para mover o pivô e o bombeamento, utilizar outros mecanismos, como o painel solar. Então, essa adaptação está facilitando a nossa vida nessas regiões aí onde a parte da energia ainda é uma dificuldade. E as outorgas, quando bem feito o projeto, tá, a gente tem conseguido boas outorgas, existe uma visão melhor do próprio governo em relação à irrigação, então isso está facilitando, está tendo mudanças aí, cada ano está melhor essa parte também. Agora, o que a gente observa é que a cada ano que passa a tecnologia está mais apurada, né? E a gente percebe também que hoje sistemas de irrigação, eles bombeiam água de acordo com a necessidade do solo, quer dizer, são sistemas altamente automatizados, né? E a Lindsay está na frente aí, né? Recentemente a gente esteve aí no encontro da agricultura irrigada para falar um pouco desse tema. A Lindsay tem sua tecnologia FieldNet e a FieldNet ajuda o produtor a tomar a decisão de quanto irrigar, quando e onde, né? A gente fala que respondendo essas 3 perguntinhas chaves aí da irrigação, você deixa de molhar e passa a irrigar. Então você consegue ter um uso mais efetivo dessa água, jogar realmente o que é necessário. Então você consegue ter uma economia da água e, consequentemente, da energia que você está utilizando, né? Quer dizer, e hoje todo mundo sabe aí, principalmente aqui quem é produtor aqui no Brasil, que hoje o nosso país, acho que talvez seja o único país no mundo que, com o uso da irrigação, nós conseguimos aí ter 3, 4 safras por ano, né? A gente fala muito de 5 safras em 2 anos, né? Que o produtor consegue fazer 3 safras num ano e no segundo fazer 2, até mesmo para ele poder fazer outros tratos culturais na lavoura dele, no solo dele, né? Dar o descanso também. Mas aqui no Brasil o clima ajuda muito, né? Se você pegar outras áreas que são grandes produtoras, como os Estados Unidos, certa época do ano eles têm que parar por causa de neve, né? Tudo isso. E aqui no Brasil a gente tem essa vantagem, a gente consegue trabalhar direto e a irrigação em certas épocas do ano, né? O inverno aqui em certa grande parte do Brasil é um inverno seco, a irrigação é que vai fazer o cara produzir, né? Não tem segredo, é a irrigação, a bola da vez é essa, e não é só conseguir produzir, mas é aumentar a produtividade, né? Agora, o Rodrigo, como é que está o mercado? O mercado, quando eu digo é o seguinte, a procura por equipamentos de irrigação tem crescido? Ano a ano tem aumentado? Acho que eu posso falar com toda certeza que 2020 para frente, né, mudou o patamar da irrigação, né, o mercado. Quem comprou pivô em 2020 sabe como é que foi, o crescimento, o retorno que estava dando, e aí com o retorno que teve só foi crescendo o olho do produtor e vendo a importância, o resultado. A gente está numa crescente muito boa, inclusive 2021 acredito que seja um dos melhores anos da irrigação no país, porque foi bom para todos e não parou, né? A gente atingiu um patamar que ninguém mais quer voltar para trás, e está todo mundo vendo os bons resultados. Continuamos aí só crescendo. Em termos financeiros, em termos de dinheiro, de financiamento para um sistema de irrigação, que a gente sabe que não é barato, mas a gente sabe também que os resultados são positivos. Quer dizer, a gente não perde uma lavoura irrigada à toa. Quer dizer, só perde se tiver uma catástrofe, alguma coisa muito séria. Mas a gente sabe que o retorno ele é garantido. Em relação a financiamento de um equipamento de irrigação, tem tranquilo? O Brasil tem dinheiro? Agora a gente está na época aí, né, do ProIrriga, né, que é a nossa linha de financiamento do Plano Safra. O recurso está disponível, o produtor tem que aproveitar esse momento. Acho que esse dinheiro que é liberado ajuda muito para o mercado, mas além do ProIrriga existem outros bancos, existem as cooperativas que estão trabalhando muito com recurso próprio, até os bancos estão olhando para esse mercado da irrigação com mais carinho e também começando a ter recurso próprio, né, financiamento com recurso próprio. Além disso, o consórcio, barter, além de você ter trabalhado com barter também, que é a troca da produção como forma de pagamento do pivô. Então, tem muita maneira aí de conseguir comprar um pivô hoje. Quer dizer que a Lindsay tem, então, o sistema barter, a troca? Isso. A gente lançou na AgriShow esse ano aqui em Ribeirão Preto, essa novidade, a gente é a primeira a trabalhar com isso,
mas tudo é feito em cima de um projeto, né, para o produtor entender um pouco como é que vai ser esse mecanismo, mas nós estamos com essa possibilidade de trocar a produção dele por um equipamento. E aí o que é interessante do barter, né? O produtor não está separando parte da produção, mas ele está separando a parte que ele está ganhando com a irrigação para poder pagar o equipamento, né? Então, o aumento de produção ajuda ele a pagar o equipamento. É fenomenal essa ferramenta aí, tem dado muito certo. E no caso do barter, a troca, o barter é 100% do equipamento ou só uma parte? É parte. Primeiro é feita uma análise junto com o cliente, para entender a melhor condição para ele, mas não é 100%. Eu acredito que chega a 70% do equipamento, tá? E aí a outra parte o produtor pode escolher se ele vai fazer o financiamento, consórcio, recurso próprio. Tudo isso é elaborado junto com a revenda aí na hora de fazer o projeto. Bom, Rodrigo, a gente sabe que, principalmente aqui na região centro-oeste, nós temos aí em torno de 30, 40 milhões de hectares ainda. Temos mais, uma área muito maior. Mas para a irrigação, se não me falha a memória, nós estamos aí entre 30 e 35 milhões de hectares que são aptos à implantação de sistemas de irrigação. E eu tenho certeza absoluta que no rumo que está indo a história do agro, o crescimento do agro, que nós já estamos tendo problema até em armazenar safra, e eu tenho certeza também que o agro não vai parar, vai crescer ano a ano, com armazenagem, sem armazenagem, com logística ou não, a coisa tá indo, porque o mundo está exigindo, inclusive muito do Brasil, né, para que aumente a produção, para poder abastecer aí muita gente que está com problema de produção no agro. E eu tenho certeza absoluta que daqui para frente, como você falou, do ano de 2020, 2021 para cá, a aquisição de equipamentos de irrigação está sendo assim frenética e vai continuar crescendo, né? Sim. Para acompanhar todo esse movimento, a gente tem investido muito na questão da distribuição, né? Ter o revendedor perto do produtor, né? Sim. E porque é ele que vai começar a levantar a atenção do produtor à questão da irrigação, né? O Matopiba, Goiás, tudo, essa questão do aumento de área, a gente tem muita área, não me recordo agora de cabeça o exato número, mas a gente tem toda uma área com irrigação captação por superfície, né? Rios, lagos. Se a gente entrar nos números de irrigação com captação de água, de aquíferos, tudo, isso aumenta muito mais. Verdade. Então a gente precisa estudar um pouco mais, desenvolver um pouco mais isso na ponta, para o produtor chamar atenção, né? E é como você falou, os olhos estão voltados para o Brasil, tudo que a gente está passando em questão de mundo, com guerra, altas temperaturas, tudo isso está tendo quebra de safra em outros lugares que o Brasil está tendo que corresponder, né? Verdade. Bom, eu conversei com Rodrigo Cristofoletti Bernardi, ele é agrônomo especialista em produtos da Lindsay, e nós falamos aqui sobre irrigação, sobre o crescimento de equipamentos, implementos aí voltados para o sistema de irrigação, num país que não para de crescer e o agro não vai parar. Rodrigo Cristofoletti Bernardi, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-lo aqui, e vamos ver se daqui uns dias você volta novamente, ok? Um grande abraço e muito obrigado. Eu que agradeço aí, até a próxima aí, pode convidar que estamos juntos. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de planejamento. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.